Bom dia. Nada como ter um dia abençoado em Cristo. Nosso Deus é bom. Nessa manhã eu quero falar um pouquinho sobre o poder da unidade. Nós não entendemos porque Deus dá algumas orientações para nós em relação a essa conexão, essa intimidade. E eu quero voltar de novo ao Jardim do Éden, porque é no Jardim do Éden que você encontra todas as respostas. Se você quer ter uma vida bem-sucedida em Cristo, se você prestar bem atenção no que Deus mostra, fala, e você colocar aquilo em prática, sua vida vai mudar e vai mudar rapidamente. Por isso que não dá para você hoje, no tempo dessa dispensação, que é o tempo da graça, você ignorar a presença do Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador. Precisamos do Espírito Santo. Precisamos passar tempo orando no Espírito Santo. Não tem outra maneira de você ser reprogramado. Quando nós nascemos, o mundo nos programa de uma maneira. A sua mente é voltada para as coisas do mundo. Só que não dá mais para você pensar como o mundo pensa, andar como o mundo anda. Nós precisamos aprender a viver no reino de Deus, como filhos e filhas que somos. Porque os dias que nós estamos vivendo não são dias bons, são dias maus. Só que a palavra de Deus é tão clara. Ela diz que nós temos um governante sobre a igreja, que é Cristo. Que nós não precisamos perecer como o mundo está perecendo. Porque temos alguém que governa a nossa vida. Isso é importante você entender que quem governa hoje o mundo é Satanás, mas não governa você. Nós temos um governante, Jesus é o governante da igreja. Mas vai chegar aquele período de 1000 anos, onde Jesus será o governante dessa terra. E será um tempo totalmente de paz, totalmente diferente do que vivemos hoje. Mas enquanto isso não acontece, você precisa se posicionar. Você tem que se firmar para que a sua casa seja abençoada. Deus não precisa de muitas pessoas, Ele precisa de alguém que se posicione bravamente em viver o verdadeiro Evangelho. E pensando assim, você vai entender por que é que Satanás batalha tanto para destruir o núcleo familiar. Satanás, ele batalha para que a família não seja fundamentada na verdade do Evangelho. E você vai entender também que não é só você simplesmente dizer, eu sou de Cristo. Você tem que, de verdade, vivenciar a vida de Cristo na sua vida. Então vamos orar nessa manhã gloriosa. Vamos começar diferente essa manhã. Vou pedir para a Marciana começar a reunião orando. Oh, glória! Aleluia! Deus é bom, justo e fiel. Ela está tão bonita, né? Então vamos agradecer a Deus. Temos uma irmã poderosa em Deus, bonita por dentro, por fora. Amém. Amém. Bom dia, meus irmãos. Vocês também são lindos. O bom é que estamos em casa, estamos à vontade. Não tem um protocolo, que o nosso Pai é simples. E o que importa é o nosso coração. Amém? Vamos inclinar o nosso coração, abrir o nosso coração, como Rita falou, se desprogramar, se entregar a Ele, receber dEle. Que toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do Pai das luzes, em quem não há nenhuma variação. Eu vou dar um pouco, eu vou dar um muito, eu vou dar mais ou menos, dar mais para um, menos para o outro. A mesa está posta. Você se serve conforme a sua necessidade. Você vai comer pouco, você vai comer muito. Eu como devagar quando eu estou na mesa. Eu não tenho pressa. Eu já falo para todo mundo, olha, gente, fica à vontade. Se me der pressa, eu não consigo engolir nada. Então, eu mastigo. Já é de mim mesma. Então, com isso, eu me alimento até um pouquinho mais do que aqueles que comem mais rápido. Então, não tenha pressa. Se for necessário,
ore, repete, confesse a palavra, leia novamente o que vocês estão lendo na Bíblia. Não tenha pressa. Obrigada, Pai. Nós te adoramos. Bendizemos o teu santo nome. O Senhor é santo e fiel. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender, Pai. Nós te agradecemos, bendizemos o teu nome nesta manhã, manhã de vitória, manhã de libertação, manhã de conhecimento. Obrigada, Pai, nós te adoramos, bendizemos o teu nome, Deus bom e fiel, justo. Obrigada, Pai, por sua graça, por seu amor leal, por sua fidelidade. Nós te agradecemos, Pai, pela ministração dessa manhã. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos. Temos um coração grato. Um coração grato, Pai. Nós te amamos. Nós te adoramos. Nós te bendizemos, Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é tão bom. O Senhor é bom, Pai. Obrigada, Pai, pela nossa casa guardada. Obrigada pela nossa vida guardada, Pai. Obrigada. Obrigada pelo nosso nome escrito no livro da vida. Obrigada, Pai. Obrigada, porque vamos reconhecer a tua voz. Quando o Senhor disser, bendito do meu Pai. Nós te amamos, Pai, nós te adoramos, bendizemos a ti. Obrigada, Pai, obrigada, porque a sua palavra é fiel em toda e qualquer situação. Ela é a verdade para a nossa vida, Pai, nós te agradecemos. Obrigada, Pai, não importa a nossa circunstância. O que importa é o que a tua palavra diz a nosso respeito. O que importa é o que a palavra diz sobre a circunstância, que é a verdade. Obrigada, Pai, obrigada. Nós te adoramos. Nós te adoramos, assim como o Senhor foi com nossos irmãos no passado, é conosco agora, Pai, e será para sempre. Obrigada. Nós te adoramos, Pai. Em unidade de fé, nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos. Santo, Santo de Israel. Santo, Santo de Israel. Não há Deus maior, não há Senhor Deus maior, não há Deus melhor. Obrigada, Senhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande. Te adoramos, Senhor, como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo que fez, tudo formou para o seu louvor. Adore ao seu Pai, não importa a letra que você esteja falando, se está na ordem, se não está. Obrigada, Pai, nós te amamos, adoramos a ti, Pai. O Senhor fez tudo por nós. O Senhor nos criou, nos formou através da tua palavra, Pai. Nós te amamos. Não há Deus maior. Aleluia, Jesus. Não há Deus melhor, não há Deus tão
nós nos rendemos a Ti, Pai, nos rendemos a Ti. Nos rendemos, Pai, a Ti. Resistimos, Pai, ao inimigo, não à Tua palavra. Resistimos ao diabo, não à Tua palavra, Pai. Nós Te adoramos. Não há Deus maior. Aleluia, Jesus. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo formou, tudo criou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. O Senhor fez tudo, Pai, para o seu louvor. Foi tudo para a honra e glória do Teu nome, Pai. Tudo para a honra e glória do Teu nome. Damos honra, damos glória somente a Ti, Pai. Somente a Ti, Pai. Obrigada. Nós Te amamos e Te adoramos no precioso nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Vamos começar em Amós. Profeta Amós, livro de Amós. Aleluia. Amós, capítulo 3. Então, o que eu quero que você entenda nessa manhã? Que vai ser bênção para você, como tem sido bênção para mim. Que nós precisamos estar em unidade com a palavra de Deus, com a maneira como Deus pensa, a maneira como Deus age, o que Ele tem falado para nós. Nós não temos que ficar associados com a mente do mundo, agir como o mundo está agindo. Então existe poder na unidade com Deus. Então eu quero começar em Amós. Na época de Amós, Israel estava se iludindo com um falso senso de segurança. Então eles não estavam dando muita atenção à palavra de Deus, em andar em obediência à palavra, porque ele olhava para ele e estava tudo muito bem. Então aquela sensação de segurança era falsa. Tudo estava dando errado, tudo estava errado, porque eles não estavam obedecendo a maneira como Deus dizia para eles. Então vamos ver aqui, eu vou ficar atenta ao versículo 3, mas para vocês entenderem, vamos do versículo 1 ao versículo 3 de Amós 3. Ouve a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Aí ele pergunta: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Como que vocês podem andar comigo, ele está dizendo, se vocês não concordam com a maneira que eu dou instrução ao povo, a maneira como eu penso? Não tem como você andar com alguém. E esse mesmo princípio Deus coloca no início da família. Vamos lá para Gênesis, capítulo 2 de Gênesis. Se vocês entenderem esse princípio tão básico, tão simples, seu casamento vai mudar, os teus relacionamentos estarão mudando, a tua vida muda, porque você começa a colocar em prática exatamente a maneira como Deus dá a instrução. Então, lá no Jardim do Éden, Deus criou Adão.
E Deus criou tudo o que estava no jardim. Por último, colocou o homem para administrar tudo. E todo mundo tinha um companheiro, uma companheira. E Deus olhou para Adão e disse: vou dar a ele uma ajudadora. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 21. Gênesis 2, versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. Ele trouxe. E disse o homem. Então imagina Adão. Ele dorme pesado sono, e quando ele abre os olhos, a primeira pessoa que ele enxerga é Eva. Uma esposa, uma mulher. E olha só o que foi que ele falou. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Olha só, assim que Adão abriu os olhos, enxergou Eva, ele viu em Eva uma extensão dele, uma continuidade dele. Se eu olho para alguém e vejo nele uma parte de mim, significa que aquela pessoa que eu estou enxergando faz parte de mim. Está comigo, pensa como eu penso, anda onde eu ando, fala como eu falo, faz parte de mim. Isso é unidade. É por isso que Deus, ele começa a mostrar o poder da unidade dentro da família. Quando um casal se une, eles têm que os dois se tornam uma só carne, um único pensamento. Significa o que dói em Adão, dói em Eva. O que dói em Eva, dói em Adão. Paulo fala lá em Efésios 5, que o homem, quando ele entende esse princípio básico de que a mulher é uma extensão dele, ele não vai sair por aí se machucando, se devorando, se mordendo. Porque destruir Eva é destruir a si mesmo. Falar mal de Eva é falar mal de você. Quando você começa a entender isso, porque a Bíblia não diz que você é uma só carne com a tua mãe e com o teu pai. Você é uma só carne com o teu marido e vice-versa. E de todas, e você que é casado, você que é um esposo, uma esposa, de todas as mulheres do mundo, de todas as nações que eu poderia ter encontrado, eu encontrei você, escolhi você. Isso tem que ter um significado no seu coração. De todos os homens que eu vi, que eu poderia ter escolhido de todas as nações, ter encontrado na minha jornada, na minha caminhada, eu escolhi você. Então isso é a unidade, por isso que Deus ele faz umas colocações de extremo valor em relação a isso. Não dá para dois andarem juntos se não estiverem de acordo. Luz e trevas não combinam. É por isso que quando você é filho de Deus, e você é filha de Deus, você é filho de Deus, você vai escolher para ser uma extensão sua, uma pessoa que pensa como você pensa. Julgo desigual não funciona. O marido quer A e a esposa quer B. Como que uma extensão de mim pode pensar diferente de mim? Impossível. É por isso que Deus fala, o povo de Israel, lá em Amós, um princípio poderoso. Vocês dizem que eu sou o Deus de vocês, mas vocês não andam comigo. Vocês não falam como eu falo, vocês não agem como eu estou agindo, vocês não pensam como eu penso. Então alguém está enganado aqui, e não sou eu que estou enganado, você está enganado. Você diz que me pertence, mas você não demonstra
absolutamente nada. Você não é parecido comigo. Você não é da família. Nascer de novo é um princípio poderoso. A carta de março do Alan, que está no site, ele fala exatamente sobre isso. Não adianta você repetir uma oração aceitando Jesus. Você tem que ser de Jesus, você tem que nascer de novo. Pensar como Deus pensa, falar como Deus fala. Buscar as mudanças e a transformação que todo aquele que nasceu de novo demonstra. Pega Deuteronômio 7 comigo. Então, pensa, guarde isso no seu coração. Quando Adão abriu os olhos e enxergou Eva, ele pensou, parte de mim, osso dos meus ossos, é uma extensão de mim. Vamos para o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio 7. A partir do versículo 1. E aqui ele dá um princípio importante sobre isso. Deus não fala em vão nada para nós. Quando ele diz assim, quando você for se casar, escolha alguém que pense como você pensa. Escolha alguém que ande nos mesmos caminhos que você anda. Que adora a mim como você tem adorado. Porque senão não vai dar certo, vai ser complicado. Como que uma extensão de mim pensa diferente de mim? Impossível, você não é uma extensão de mim. Você não pensa como eu penso. Você não fala como eu falo. Uma família forte. Precisamos de uma família fundamentada na rocha, onde os filhos são criados na demonstração do Senhor, com princípios verdadeiros. Princípios onde a palavra de Deus seja o centro de toda e qualquer decisão. Nós não andamos, nós estamos no mundo, vivemos no mundo, Jesus diz, mas vocês não são mais do mundo, porque vocês nasceram de novo, a pátria de vocês é uma pátria celestial. Se vocês guardam o princípio básico em um relacionamento, quando você vai formar uma família, as coisas vão fluir. Porque não vai ter aquela briga quando nasce o bebê, quem vai ser o padrinho? Um crê na palavra. Sabe que isso é uma doutrina religiosa, ter padrinhos. Batizar crianças enquanto são bebês e pequenas. Batismo bíblico, você tem que crer em Jesus. E aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador. Como que um bebezinho vai aceitar Jesus? Aí começa a briga. Porque um traz uma tradição religiosa com ele. E mesmo que você tente convencer a tua esposa ou vice-versa, vai ter sempre os pais do noivo, os pais da esposa ou os pais do marido, e vem a pressão. Então, existe um desgaste desnecessário quando você se une a alguém que realmente é uma extensão de você, porque anda junto com você, com Deus, com Cristo, existe uma forte aliança. Até que a morte me separe de você. Então nós temos que começar a pensar do que realmente desejamos para a nossa vida, para a nossa casa, com quem nós estamos fazendo uma associação, com quem estamos nos unindo. Aquele ditado popular pode ser bem-vindo nessa manhã. Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Essa fala, menina, não é de casa. Com quem você aprendeu isso, menino? Em casa a gente não fala desse jeito. Com quem você está andando? Você aprendeu isso aonde? Na escola?
Com teus amigos? Aqui em casa a gente não tem esse hábito. Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Lá em Atos, quando os apóstolos se levantaram, as pessoas diziam: é impossível dizer que Pedro não estava com Jesus. Ele fala como Jesus, ele anda como Jesus, ele faz tudo o que Jesus faz. Pedro realmente andou com Jesus. Você tem que começar a entender que quando você está junto com alguém, existe uma transformação. E nós precisamos da pessoa do Espírito Santo para que essa transformação de fato aconteça. Você não deve levar a sua vida de qualquer maneira, como uma brincadeira, como uma roleta russa. Isso é muito perigoso. É só falar: Deus sabe, Deus conhece meu coração. Sim, Deus conhece teu coração e sabe que você não anda junto com Ele. Sabe que você não pensa como Ele? Que você é de fachada? Comece a entender, existe um custo em um relacionamento. E qual é o custo? O tempo. O tempo que você passa com Deus. Se você começar a ler Levítico, Números, você vai descobrir que quando um casal, um homem em Israel, quando ele se casava, se fosse tempo de guerra, ele não ia para a guerra, ele ficava 1 ano em casa. Ele era dispensado. Se ele se casasse, era dispensado da guerra. Porque é o prazo, você tem que estar junto, conhecer o outro. E hoje nós vemos que os casais, quando se casam, quando voltam da lua de mel, a primeira coisa que eles fazem é ligar para os amigos. Churrasco em casa, próxima semana. Cada um liga para os seus amigos. Não passa tempo junto. Todos os domingos tem um lugar para ir. Todos os dias, final da tarde, tem um lugar para ir. Mas a Bíblia diz: fique com a tua esposa. Fique com teu marido, conheça teu marido, conheça tua esposa. Fiquem juntos. Façam tudo juntos. Vou até falar uma coisa aqui, na época eu achei bem estranho. Eu achava que não era nem um pouco, assim, muito moderno. Quando eu conheci a Cidinha, tinha só um carro. E eu vi que eles tinham condição de ter 2 carros, ela ter um carro e ele ter um carro. Mas a Cidinha dizia para mim: não, o Plácio sempre me levou no trabalho, sempre me buscou. Eu achava isso tipo assim: ai, perder tempo, podia ganhar mais tempo. Mas eu vejo que hoje, conhecendo a palavra, está certa. É uma maneira de manter unidade, comunhão. Todos os dias meu esposo me leva para o trabalho, vai me buscar do trabalho. A gente conversa, a gente se fala. É que nem eu acho estranho ter um só celular na família. Tem coisas que pode parecer estranho para o outro, mas mostra intimidade, relacionamento. Existe uma força de um homem, de uma mulher juntos, que pensam da mesma maneira, que se respeitam. Porque pensa comigo, ser uma só carne com alguém, desrespeitar o outro é desrespeitar a si mesmo. Se você xinga o outro, está xingando a si mesmo. Se você bate no outro, está batendo em si mesmo. Então, se você segue o princípio básico dado em Gênesis para o seu casamento, não tem como dar errado. Vai dar certo. Porque cada um sabe exatamente que se tornou uma extensão do outro. Busca o interesse do outro. Se você olhar bem para Deus de uma maneira bem prática, Deus nunca busca o interesse dele, ele sempre busca o nosso interesse. Sempre. Buscar o interesse do outro demonstra amor, consideração, respeito. E é impossível, quando o outro percebe que você está buscando o interesse dele, ele vai te retribuir. Ele vai retribuir com certeza, porque ele viu que você estava buscando o interesse dele. Ele viu. Então, é muito importante nós olharmos para a palavra de Deus e aplicá-la na nossa vida. É muito importante você não falar o que a sua carne, o seu homem exterior quer falar.
mas você começar a encher seu coração com as verdades da palavra de Deus. Eu lembro também de um amigo que a esposa se converteu e ele não. Ela se converteu porque ela estava com uma doença realmente que a medicina não dava muita esperança. E ele detestava os crentes. Não queria de jeito nenhum que ela fosse atrás de nenhum crente, de nenhuma oração de crente, mas era a vida dela. E ela começou escondido. Só que no meio do caminho ela se apaixonou por Jesus. Bom, Jesus é a nossa cura, Jesus é o nosso provedor, nosso salvador, nosso rei. E ela foi curada. E ela continuou, ele ficou na dele, só que ela começou a tinha um casamento muito ruim, ele era um homem muito duro, muito rude. E ela, como uma mulher sábia, ela começou a fazer tudo como se fosse para o Senhor. E um dia, ela passou todas as roupas, e ele chegou para a caminhada, ele queria uma camiseta. De todas as roupas, ela só não passou uma camiseta. E quando ele olhou no guarda-roupa, ele queria exatamente aquela camiseta. E aí, ele viu que ela estava deitada na rede descansando. Mas quando ele perguntou da camiseta e ela falou que não havia passado, ela conhecia o marido. Ele não gostou muito da história, mas ele foi pegar outra camiseta. Mas imediatamente ela se levantou e ela disse, não, você vai com a camiseta que você gosta de ir. E começou a passar. Ela não levantou murmurando, não levantou reclamando, não levantou xingando. Ele viu a postura dela. Ele conhecia a esposa. E ele conta no testemunho dele que ele foi a caminhada toda, pensando o quanto ele estava devedor dela, o que ele poderia fazer para superar o que ela tinha feito para ele. Ele começou a ficar incomodado com o comportamento dela, de amor, de respeito, de consideração. Bom, no final da história ele se converteu. E hoje ele é um pastor. Mas olha só, existe poder quando você coloca em prática a palavra de Deus em qualquer situação que você está enfrentando. Porque tudo neste mundo passa, tudo está passando, menos a verdade, a palavra de Deus. O céu é lindo, o céu é um lugar maravilhoso. Só que existe muita coisa para fazermos ainda aqui na terra. Nós precisamos compreender que ter unidade com Deus faz com que pessoas sejam transformadas, sejam salvas. Quantas pessoas estão indo para o inferno nessa manhã? Milhares. Enquanto eu estou ministrando aqui, tem pessoas morrendo. E não indo mais para o céu, indo para o inferno. Isso que é o pior, porque o céu é ótimo. Eu não quero ir para o céu agora, eu quero fazer muitas coisas ainda, porque eu entendi o poder de você ter um galardão. O quanto é bom você atravessar os tabernáculos e ouvir do seu Pai Celestial, servo bom e fiel. Porque Deus quer fazer tudo por meio de nós. Para isso precisamos mudar nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, ser humilde diante da palavra de Deus, reconhecer a palavra como verdade para nós e buscarmos essa mudança interior. Então vamos voltar aqui para a palavra. Deuteronômio 7, versículo 1. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os gergazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos.
pois elas fariam desviar teus filhos de mim. Ele não fala de nação, ele fala realmente de princípio, de pensamento. Porque aquelas culturas pensavam o oposto do que Deus estava determinando. Então não era porque um alemão casou com uma italiana, não era esse o problema. A italiana é convertida a Cristo? O alemão é convertido? Não tem problema. Por quê? Porque quando você se converte, você faz parte de uma única nação. A nação celestial tem todas as nações da terra. E quando cada pessoa se converte no mundo, ele sai do mundo para o reino de Deus, se torna filho e filha de Deus. Deus não é judeu, Deus é o Deus de toda a terra. Ele criou todas as coisas, como nós cantamos no começo da reunião. Criou o céu, criou a terra. E por que ele fala isso? Ele explica, por que eu não quero que você se case com alguém que não pensa, que não é nascido, que não me ama, que não me adora. Porque essa pessoa vai te desviar da verdade. Vai começar a introduzir outros tipos de pensamentos e falas para os nossos filhos, para a nossa família. E você que é casado, que é casada, sabe que é muito difícil, que isso é real. Que é difícil você querer uma coisa e seu marido quer outra. Há um combate. E o quão é bom você se casar com alguém que ama a Deus como você ama, que adora a Deus como você adora. Ele compreende, ela compreende. Eles oram juntos, não é estranho orar em casa. Não é estranho falar em línguas, não é estranho ter princípios no relacionamento. Porque os dois amam a Jesus. Os dois nasceram de novo, os dois querem congregar, querem ter comunhão, querem participar do reino, querem trabalhar no reino. Agora, quando isso não acontece, um quer trabalhar no reino, outro não quer nada com o reino. Lembra do pastor Dave contando um casal assistindo a pregação dele, e ele falando que todos deveriam ter tempo para Deus? E ele começa a dizer, se você quer tempo realmente para Deus, então por que você trabalha tanto? Não tenha 10 empregos, tenha um. Não tenha, mas você tem os 10 empregos porque você tem 10 televisões, tem uma só televisão, tem um só carro, um só telefone. E aí a esposa do lado começou a pensar, não estou gostando muito dessa pregação não, eu acho esse lugar meio estranho, meio esquisito. O marido estava amando a pregação, era tudo o que ele queria. Mas a esposa pensava, não vou ter micro-ondas, só vou ter um, não vou ter dois. Não vou ter 2 carros, vou ter um carro só. Ser igual a Cidinha? Não quero ser igual a Cidinha, não, um carro só. Eu quero ter 2. E aí começa o problema. Porque um está pensando no céu. O coração dele está no céu. O outro tem o coração na terra. E aí tem divisão, tem briga, tem discórdia. E Deus quer nos poupar de todas essas coisas. Mas Deus sempre estará conosco para nos ajudar em tudo. Não importa se eu estou dentro de um casamento que não é um padrão divino. Ele pode se tornar um padrão divino, desde que eu faça a escolha de me edificar, de me fortalecer, de seguir esse princípio maravilhoso. Ele continua dizendo, vou repetir o versículo 4. Pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros e depressa vos destruiria. Porém, assim lhes farei. Derrubareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos e queimareis as suas imagens de escultura. Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra.
Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Vamos ver um rei que prosperou nesses princípios. Pega 2 Reis comigo, por favor. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 1. Olha a bênção de um homem que andou com Deus, em unidade, fazendo exatamente como Deus dizia para ele fazer. Qualquer um de nós, nessa manhã, que fizer a escolha de andar com Deus, de obedecer a Deus, passe o tempo que passar, você será vitorioso em tudo que você fizer. Você verá os frutos do seu trabalho de confiar, trabalho de mortificar a tua carne. Porque é trabalho mortificar a carne. Jejuar não é bom, ela não gosta. Orar em línguas, ela também não gosta. Meditar na palavra, ela odeia. Confessar a palavra, imagina, eu estou vendo uma coisa e você quer confessar outra, tem uma guerra. Porque nós temos um corpo exterior, que tem pensamentos, junto com a nossa mente natural. E nós temos que mudar a maneira de pensar. E só tem um jeito para mudar a minha maneira de pensar. Eu tenho que pensar como Deus pensa. E para pensar como Deus pensa, eu tenho que andar com Deus, estar com Deus, passar tempo com Deus. Lembra, diga-me com quem tu andas, que direi quem tu és. Se você passa tempo com a palavra de Deus, é impossível você não ser transformado por essa palavra. Você não pensar como Deus pensa. E na hora de tomar decisão com o teu marido, com o teu filho, você vai estar firme em sabedoria. Você vai ser aquela mulher sábia que edifica seu lar, que tem fala de bondade na língua. Você vai olhar para si e você vai ver que você tem vestes de força e dignidade. Você não tem medo do amanhã. Você confia em Deus. Você será honrada pelo teu marido e pelos teus filhos, porque os teus olhos estão nele. E essa mulher que eu estou falando, de Provérbios 31, ela trabalhava fora. Mas ela era uma mulher sábia, que edificava seu lar. Não era tola que destruía tudo com seu comportamento errado. Não adianta você frequentar um lugar como esse e se intitular de uma denominação religiosa. Você tem que mudar por dentro, porque você é aqui fora o que você é por dentro. É simples assim. Na hora que vem a pressão, você vai extravasar aqui fora o que você de verdade é por dentro. Por isso que tem que haver uma transformação de vida. Quem nasce de novo, ele muda o seu comportamento, ele muda a sua maneira de pensar. Ele começa a agir como Deus, pensar como Deus, falar como Deus e fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Isso é para você e é para mim, mas precisamos escolher isso, esse caminho, que é um caminho de santidade. Olha o rei Ezequias. Segundo Reis 18:1, no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai.
removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neutã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Se rebelou contra os princípios de um rei que aparentemente era mais poderoso do que ele. Ele não cedeu à pressão e permaneceu fiel aos princípios da palavra de Deus. Tem muita coisa que você tem que jogar fora, meu amado, minha amada. Muita coisa. Tem muitos pensamentos errados que tem que sair da sua mente. Só tem um jeito. Passar tempo orando no Espírito Santo. Você precisa orar em línguas. Por que nós falamos tanto sobre isso? Porque cada vez mais que eu leio a palavra, mais eu entendo o poder que há na vida daquele que pratica a oração no Espírito Santo. Não é ser só batizado com o Espírito Santo, que passa tempo orando em outras línguas. A sua carne gosta? Não, ela odeia. Ela não gosta. Ela não quer, porque ela não entende. E graças a Deus que ela não entende. Graças a Deus que o diabo não entende. Isso é intimidade, só Deus entende. Só Ele sabe o que está acontecendo. E todas as vezes que você passa tempo orando no Espírito Santo, existe poder de intimidade da mesma maneira entre um homem e uma mulher. A Bíblia diz que quando você se casa, você se torna uma só carne com o outro. Mas tem um princípio muito mais poderoso do que esse. Quando você nasce de novo, você se torna um só espírito com Cristo. Isso é superior a ser uma só carne. Porque você é uma só carne neste mundo. Quando você morrer, não existe casamento, ninguém se dá em casamento. Ninguém vai casar do outro lado. Casamento é para a terra. Existe um princípio para que uma família seja formada sobre uma rocha, filhos sejam treinados e educados no temor do Senhor. Isso custa. Pensa que educar um filho no temor do Senhor é fácil? Custa. Custa o quê? Seu tempo? Sua disposição? Hoje é fácil entregar os filhos para babá, para o celular, para a televisão, para o psicólogo, para a porção de profissionais. Mas é tua responsabilidade. Você trouxe um ser para este mundo que não existia. Você trouxe uma pessoa para o mundo caído. Um ser que não nasceu de novo, que tem que nascer de novo. Até os 7 anos, o caráter da criança é formado. São 7 anos de muita perseverança dos pais, porque até a criança nascer de novo, ela nasce pecadora. Ela tem uma natureza caída, ela mente, ela engana, ela dissimula. Ela faz de tudo que um pecador faz. E você tem que entender isso e tem que ajudar aquela criança a vencer as dificuldades dela, corrigindo, disciplinando, não fazendo a vontade da carne dela, mas colocando a carne dela no lugar que tem que ser colocada. Você é o pai, você é a mãe. Isso é trabalho. Não quer ter trabalho? Não tenha filhos. Seja um casal sem filhos. Aleluia. Mas se você quiser filhos, saiba, tem trabalho.
Você se compromete até os 18 anos com aquela criança, com aquele jovem. Você deixa de ter a sua própria vida. É a vida da criança agora. É o melhor para ela. Então não tem mais de comprar carros novos. Tem universidade para pagar, tem colégio para pagar, tem médico, tem fralda, tem uma porção de coisa. É custo. Então comece a pensar nessa manhã a unidade poderosa de andar com Deus, nos princípios dessa verdade. Vamos terminar em Filipenses. Filipenses capítulo 1. Olha o que Paulo fala. Carta de Filipenses é uma carta poderosa. Paulo escreveu essa carta num dia muito mal para ele. Ele estava preso. Era um momento difícil da jornada de Paulo. É uma das cartas onde Paulo fala sobre o custo do alto chamado, de uma vida de sacrifícios, uma vida de santificação, de mortificação. E é uma carta que te dá bom ânimo. Quando ele escreveu essa carta, ele estava num lugar onde o esgoto da cidade passava. Então imagina. Quando o esgoto passava, ficava até aqui atolado do esgoto. E você não encontra nada de murmuração nessa carta. Ele podia murmurar, falar, estou servindo a Jesus, a Deus, olha o que me acontece, a minha vida, estou nesse lugar horrível. Por que ele não falava assim? Porque ele sabia quem ele era. Porque ele sabia que tudo aqui é passageiro, que ele tinha uma função, um propósito, tinha algo a fazer. Paulo não tinha nada deste mundo. Se você olha o final da vida de Paulo, ele fala para Timóteo, olha, traga para mim, você está me visitando, traga a minha capa, traga meus pergaminhos. Era isso que ele tinha. Ele trabalhava, fazia tendas. Ele não era um sem nada, sem fazer nada. Ele trabalhava. Então, trabalho, casamento, nada disso te impede de servir ao Senhor. Filhos não te impedem de servir ao Senhor. Nada nesse mundo é impedimento para você passar tempo com Deus, orando no Espírito. Nada. É desculpas que a nossa carne nos dá. Porque Paulo trabalhava, Paulo tinha coisas para fazer, e Paulo dizia lá em Corinto, eu dou graças a Deus que eu oro mais em outras línguas do que todos vós. Esse era o segredo de Paulo. Quanta revelação ele teve, a ponto de escrever, das 27 cartas do Novo Testamento, 13 foram escritas por Paulo. Ele tinha muita revelação. E qual era o segredo? Ele passava tempo orando no Espírito Santo. Isso é uma das práticas que mais Satanás combate. Inclusive com aqueles que são batizados com o Espírito Santo. Por isso nós criamos um site, parcerosdeoração.com.br. Esse site você só vai encontrar pessoas orando em línguas, um companheiro, um parceiro de oração para te ajudar. Você pode clicar, uma voz masculina ou feminina você vai encontrar. Meia hora de oração em línguas, 15 minutos, 1 hora, 2, 3 horas. Sabe o que eu fiquei perplexa de ver? Quantas pessoas acessam para orar 3 horas em línguas? O próprio Paulo, que criou o site para mim, falou, Rita, você viu quanta gente que ora 1 hora? Nossa! Tem mais de 2.000 pessoas orando. Glória a Deus, aleluia. Ore no Espírito Santo, meu amado, minha amada. Você quer mudança de vida, de casamento, quer mudança na sua vida, em tudo? Passe tempo com Deus. Este é o segredo de ter uma vida de vitória nesse mundo. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Termino com essa fala de Paulo. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Um só espírito, uma só alma.
e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouves que é meu. Se há, vou continuar, capítulo 2, pois alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia! Significa que ele mortificou tanto o corpo dele, que não mais vivia Cristo, mas Deus vivia nele. E assim tem que ser eu e você. Não mais vivemos nós, mas Cristo vive em nós. Amém? Vamos terminar a reunião, vamos orar. Lembrando que segunda e terça, das 7 às 9 da manhã, nós passamos um tempo aqui, orando no Espírito Santo e ouvindo a palavra de Deus. Se você quiser vir amanhã, venha. Das 7 às 9 estaremos aqui. Isso é um princípio bom. Se você consegue vir 2 vezes por semana e fica das 7 às 9, você vai estar orando 4 horas em línguas por semana. É um bom começo. Pelo menos você conseguir vir meia hora, 1 hora, que seja 15 minutos. Você já orou 15 minutos em línguas na semana. Você saiu do zero. Pensa nisso, você saiu do zero. Temos que sair do zero. Vamos ficar de pé, vamos terminar a reunião, vamos orar. Nosso Deus é bom, não sei o que você está precisando. Você que está comigo pela internet, se você não ora em línguas, você pode orar em línguas sim. Porque a Bíblia diz que isso é para todo aquele que crê em Jesus. Aquele que crê em Jesus, ele fala em outras línguas. É bíblico, está lá em Marcos, você pode ler na sua casa, capítulo 16 de Marcos, está escrito: você crê em mim, você expulsa demônios, você fala em outras línguas, você ora com os enfermos, tudo porque você crê em mim. Isso é um sinal, é um princípio poderoso. Então alegra teu coração nessa manhã, você não está só. Nós temos a pessoa maravilhosa do Espírito Santo conosco. Deixa Ele orar por você nessa manhã. Deixa o Espírito Santo orar. Ele vai te tirar de qualquer lugar de enfermidade, de derrota, de fracasso, de miséria, de medos e temores. Então vamos ajudar quem está na internet conosco. A igreja de Lins vai te ajudar, meu amado, minha amada, que ainda não ora no Espírito. Nós cremos no poder desse princípio, por isso falamos para você. Queremos que você ande em vitória nessa manhã. Não tenha medo. Basta você crer em Jesus como teu Senhor e Salvador de todo o teu coração. E vamos pedir para o Espírito Santo orar por nós nessa manhã. Vamos repetir comigo, por favor. Deus, a tua palavra é a verdade. Eu creio na tua palavra. E a tua palavra diz que aquele que pede, recebe. Nessa manhã, eu peço o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. Espírito Santo, ore por mim. Amém.
Não vamos falar mais nada em português, fecha teus olhos, não liga para quem está do seu lado. Solte o som da sua voz, não tenha medo. Deixa o Espírito Santo falar. Irá machoroborabassa cara machariki candarabaha chocorora malaramassa carabá chorihi candalarabaha chorocorabassa cá. Solte o som, se ouça falando, está dentro de você. É por fé. Aquele que crê em Cristo, ele fala em outras línguas. Você crê? Você fala. É para você. É para você. Deus te ama. Não pare de falar em voz alta. Se ouça falando. Pai, teu poder está aqui nessa manhã, como está com os meus irmãos pela internet. O teu poder está aqui salvando, batizando com o Espírito Santo, quebrando cadeias, libertando, Pai, curando nessa manhã. Pai, tu és o Senhor que sara, tu és o Senhor que cura, tu és aquele que cura, que sara, que levou sobre si toda dor vai embora. Eu digo nessa manhã, dor vai embora. Toda dor deixa o nosso corpo nessa manhã em nome de Jesus. Tomamos autoridade sobre você. Toda dor vai embora agora. Toda dor vai embora. De sentimentos de coração, no físico vai embora agora. Mentes sejam saradas, restauradas nesta manhã. Mentes sejam restauradas, sejam curadas nessa manhã em nome de Jesus. Casamentos sejam restaurados nesta manhã no poder do nome de Jesus. Muito obrigada, Pai querido. Muito obrigada pelo teu amor que é fiel. Nós repreendemos nesta manhã, no poder de Cristo, toda perturbação sobre o nosso lar, toda perturbação sobre a nossa casa, todas as mentiras de Satanás sejam levadas do nosso lar, todo cenário mentiroso seja rasgado diante dos nossos olhos, em nome de Jesus. E eu chamo nessa manhã do norte, do sul, do leste e do oeste, toda provisão que Satanás está retendo de nós, solta nessa manhã, no poder do nome de Jesus. Pai querido, existe um caminho no meio da tempestade. E o Senhor traz revelação nesta manhã para a tua igreja. O Senhor traz a revelação necessária. E o nosso coração tem muita gratidão nessa manhã, Pai. Muita gratidão. No poder de Jesus. Amém.